Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer. Não é um galã de novela e televisão, não. É um arquiteto, André Carício. André, como é que foi enfrentar a pandemia? João, é sempre difícil, né? Esse momento, acredito que não só para a gente, para nós, mas para todo mundo, foi e está sendo ainda um momento difícil. Mas eu acredito que a gente vai passar, sim, já estamos passando, a vacina aí, a maioria vacinado, né? Isso aí já é um grande alívio, né? Ô, André, com a pandemia em que obrigou as pessoas a ficarem em casa, houve a valorização do home theater. Os projetos hoje Sim. implantam um home theater nos apartamentos? Sim, sim. Desde antes já, a gente já fazia muito, né? Os clientes já pediam muito para a gente esse tipo de projeto, mas com esse momento, principalmente do lockdown, em que as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, eu não diria só a questão do projeto Home Theater, mas também os projetos residenciais, né? Os clientes, eles começaram a dar mais valor ao lar, à casa, aquele momento de estar em casa. Então, isso fez com que a gente tivesse muito mais trabalho, sabe? Inclusive, não só projetos de interiores, de arquitetura de interiores, mas também projetos mesmo residenciais, projetos de casas de campo, casa de praia. E as pessoas começaram a dar mais valor à casa, né? Ficar mais em casa e perceber que aquele espaço tinha que ser um espaço realmente acolhedor, um espaço que ele pudesse realmente usar aquilo, né? De uma forma bem maior, sabe? Porque as pessoas costumavam viajar mais, final de semana, terminava no pequeno feriado, viajando e não ficava tanto em casa. E terminou que com a pandemia, né, as pessoas tiveram que ficar em casa e começaram a valorizar mais. Você, a exemplo de mim, adora um aviãozinho para viajar. Gosto. E nessa pandemia a gente não pôde viajar, não foi? Verdade. A gente teve que se ajustar, né? Todo mundo teve que se ajustar a esse momento, né? E a gente tivemos que procurar alternativas, né? Assim, viajar mais para perto. Eu faço hoje muito mais viagens de carro para lugares mais perto, sabe? Tipo Maceió, Natal. Então a gente vai, as praias, né, do nosso litoral aqui também, que são bem bonitas. Então a gente vai buscando alternativas, mas realmente essa questão da viagem a gente teve que dar uma parada, até mesmo questões de eu viajava muito, né, para feiras de arquitetura, feiras de design. A gente tinha sempre, todo ano eu ia para a feira de Milão, né, a maior feira de design do mundo. Então a gente teve que realmente dar essa parada, até porque as feiras, as maiores feiras mundiais, né, os eventos grandes de arquitetura e até no próprio Brasil tiveram que parar. Essas visitas a essas feiras, né, André, era uma pós-graduação, né? Você ia lá, aprendia muito, né? É verdade, porque na verdade é uma atualização, né? Eu nunca parei, então eu sempre estou pesquisando, eu sempre estou buscando coisas novas, porque a gente tem que estar sempre acompanhando o mercado, né, para a gente poder oferecer para o nosso cliente, né, colocar nos nossos projetos. Então, assim, é uma questão mesmo de pesquisa, sabe? É super importante a gente estar buscando isso. Eu estou todo dia, o tempo que eu tenho em casa, quando eu chego do escritório, eu estou sempre pesquisando, sempre lendo sobre alguma coisa. Isso é super importante. Ô, André, algumas pessoas transformaram a casa número 2 que a pessoa tinha, que era ou em Gravatá ou numa das praias, na primeira residência. Deixou de ser segunda residência para a primeira residência. Porque hoje, com home theater, a pessoa não, pelo menos na pandemia, não era obrigada a ir ao escritório, às empresas. E essas segundas casas, em Gravatá e nas praias, tiveram modificações para virar a primeira residência? Também, nós fizemos algumas modificações, principalmente a área de lazer, sabe, áreas com piscina, com espaço gourmet, os próprios espaços, né, esses apoios, né, muita gente hoje gosta de cozinhar, de preparar a própria comida para os amigos, para a família. Então, esses espaços realmente a gente teve bastante demanda, assim, sabe, não só nessa questão
do apoio, né, para a pessoa poder trabalhar ali no home office, como também esses apoios de lazer. Foi a revolta dos homens, porque sempre que foi famoso por cozinhar bem, foi a mulher, né, a dona de casa. Aí o homem arretou-se e agora começou a fazer curso e hoje a maioria dos homens vai querer uma cozinha gourmet, às vezes na sala, para mostrar seus conhecimentos. Às vezes faz umas comidas desgraçadas de ruim, mas alguns são bons, né? É verdade, tem muita gente que tem, né? Você cozinha bem? Eu diria que eu aprendi mais durante a pandemia, durante o lockdown, eu até que comecei a me dedicar mais, né, à questão mesmo de Qual é a cozinhar. sua especialidade? Eu gosto de fazer massa. Gosta de fazer Gosto massa? de fazer massa. Sim, eu gosto de fazer massa porque vive na academia, não tem problema de engordar, né? Mas gosta de fazer massa. Eu gosto de uma massazinha. Né? E André, como foi enfrentar na pandemia, deixar de ter os contatos sociais? Porque você sabe, você ir para um restaurante, ir para um evento, para uma festa, muitas vezes gera negócios, né? Sim. E isso foi muito ruim para o arquiteto, não foi? Veja, João, assim, é um pouco relativo, sabe? Hoje a gente tem uma arma muito poderosa, né, que é a rede social. Então, a gente tem o Instagram, por exemplo, nós temos o Instagram do escritório, eu tenho um site. Então, a gente tem essa forma aí de poder hoje se comunicar, né, com as pessoas, não só, eu diria, local, como também até de forma nacional e internacional, né? Porque a rede social, ela permite isso, né? Então, essa comunicação maior, sabe? Lógico que não existe essa troca, né, física, por exemplo, de a gente poder estar presente. Lógico que a presença física é super importante, mas a gente consegue, através desse outro meio, né, se comunicar. É como, por exemplo, eu digo sempre, né, nas mostras, né, que a gente faz, ou Casacô, outra mostra, e quando o arquiteto está ali presente no espaço, né, a abordagem, né, do arquiteto com o visitante é diferente, né? É diferente quando você não está ali. Então, lógico que fisicamente você tem como ser bem melhor, né, essa troca, essa comunicação. Olha, e tem um ditado que diz que toda pessoa de doido, de médico e de arquiteto tem um pouco. E algumas pessoas, eu digo, eu mesmo já vivenciei isso, eu fui em algumas casas de amigos, aí eu olhei a decoração, perguntei, foi o arquiteto? Aí a dona da casa, fui eu, não precisei de arquiteto não. E o resultado foi catastrófico. Fazer um trabalho sem arquiteto pode ser um mau projeto, né? Eu diria que sempre sim, porque eu sempre digo assim, cada pessoa na sua função. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho, exatamente. Então, a gente estudou para isso, né? Eu pesquiso, como eu lhe falei, todos os dias a gente está buscando novas formas construtivas, novos materiais que estão surgindo. E assim, fora a bagagem, né, que a gente adquire durante toda a vida profissional. Então, um profissional realmente é super importante, porque o que é que a gente vai fazer ali naquele espaço, naquele ambiente, ou naquele terreno que vai ser construído? A gente vai planejar aquilo. Então, assim, existe um planejamento, né? Então, é super importante, sabe? Este planejamento que é justamente o projeto, né, para que isso saia realmente de acordo como deve ser, né, de acordo com todos os parâmetros legislativos, enfim, se você vai construir, então tudo isso é importante você ter realmente um profissional. E num projeto de uma casa, André, quem é que dá a palavra final? É o homem ou a mulher? Olha, hoje é muito relativo também, viu, João? Depende. O homem está mostrando espaço, que antes era só a mulher. É verdade. E o homem, hoje ele tem, e a maioria dos homens, ele quer assim, olha, por exemplo, a gente estava falando de espaço, apoio gourmet, né? Um espaço para cozinhar. Então, a maioria dos homens, olha, esse espaço aqui é meu, tá? Eu que dou opinião, eu que vou resolver. Ou então o próprio home theater, né? Os homens gostam muito dessa parte aí da casa. Então, existe, eu diria assim, um acordo, né? Hoje, os dois, o casal, né, eu diria assim, eles participam, os dois, sempre juntos. Sim. E às vezes os filhos, né? Sim, claro, porque todos vão morar, né? Então, todos vão
estar morando naquele espaço. Então, os filhos também, eles têm que opinar, eles dão opinião no quarto deles, eles dizem como é que querem a cor, como é que querem até o próprio layout, né? Enfim, a questão da iluminação. Hoje em dia todo mundo tem acesso, né, a tudo. Então, chega a criança lá no escritório com os pais dizendo assim, eu quero a minha luz de LED, as meninas, né, no meu espelho para eu poder me olhar, me maquiar. Então, assim, hoje todo mundo tem acesso a tudo. Você respeita a opinião da criança? Totalmente. Totalmente. Não é doido não aceitar, né? Não. E assim, é isso que eu falei. Todo mundo tem o direito de opinar, né? E deve opinar, até porque ali vai ser um espaço que vai ser utilizado por alguém, né? Quando nós fazemos nossos projetos, por exemplo, nós fazemos projetos personalizados. Nós fazemos projetos para cada cliente. Então, você olhar o nosso Instagram, o nosso site, você vai ver um projeto diferente do outro, porque a gente faz projeto para a pessoa, para aquela pessoa morar, com aquela história de vida, com os gostos, um sonho, né? Porque é um sonho que você vai realizar. A gente meio que traduz esse sonho, né? E realiza através do projeto. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o arquiteto André Carício. André Carício, outro dia eu fui num prédio, tinha um lustre lindo. Quem é esse lustre? É de André Carício, você está fazendo lustre? Eu tenho uma coleção de 10 peças, né, que são luminárias, entre arandelas e pendentes. E aí foi justamente na época do lockdown que eu, digamos assim, dei um pontapé maior. Porque eu já tinha feito uma primeira criação, né, de uma luminária que foi para a Casa Cor 2014, que foi justamente para colocar no meu espaço. Eu queria algo que fosse diferente, assim, que ninguém nunca tinha visto em lugar nenhum, nem mesmo eu tinha visto. Então, vou criar uma peça para botar no meu ambiente. E aí criei a Arandela X, que é uma peça, a Arandela é uma luminária de parede, ela tem uma forma de X, por isso ela recebeu esse nome. E assim, o resultado foi muito bom, foi incrível, assim, todo mundo adorou. Eu gostei muito também do resultado, porque ela tem uma iluminação indireta, então assim, é uma luz que ela joga para a parede, ela não ofusca. E ela é uma peça por si só muito bonita, né? Ela é uma escultura, digamos assim. Então... É verdade, eu gostei muito também. Obrigado. Ô André, hoje é uma coisa que está se tornando comum, antigamente não tinha, é o tal do flat, né? Aí o cara vai morar tem uns com 10 metros quadrados. 10 metros quadrados é uma coisa de banheiro, né? Eu já vi até anúncio de flat em São Paulo com 10 metros quadrados. Mas o flat médio é tipo 30, 40 metros, que é a metragem de um quarto de hotel. Tem feito trabalhos para esses espaços tão reduzidos? Sim, João, hoje tem uma demanda, né, assim, bem maior de espaços, né, com esse formato, né, assim, mais compacto, né, digamos. A vida hoje mudou, né, as pessoas mudaram muito, assim, com relação ao espaço, sabe? Muita gente quer um espaço menor porque quer mais no dia a dia, né, aquela praticidade. E hoje a mão de obra, né, tá muito mais difícil, né, de você ter alguém ali para te ajudar todo dia a poder fazer a limpeza, né, da casa, enfim. E existe muita questão também dos investidores, né? Muita gente gosta de investir nesse tipo de espaço para poder alugar, enfim. Então, hoje em dia realmente são tamanhos, são metragens, né, edificações com esse tipo de metragem que tá construindo bastante. E dá para ficar um projeto bonito numa área pequena? Dá, sim, super bonito. E assim, eu sempre digo, né, eu gosto, às vezes, é tão interessante, sabe, fazer um projeto de um apartamento menor, com 50, com 60 metros, fica tão agradável, tão aconchegante, tão acolhedor, tão bonito que dá vontade, eu digo assim, às vezes até de morar lá. Teve um projeto agora que eu terminei de um cliente essa semana, um apartamento de 50 e poucos metros, 2 quartos,
E aí eu cheguei, estava finalizando, né, colocando os quadros na parede e disse, olha, eu vou morar aqui, que tá tão acolhedor, mas é verdade, fica muito acolhedor, fica muito gostoso. Você já fez algum projeto para um motel? Motel, eu já fiz estudos. Hotel ou... Motel. Sim, então, eu entendi certo. Eu fiz um estudo faz um tempo já, bastante tempo, mais de 20 anos, e foi logo quando eu me formei, e aí a gente ficou apenas no estudo, né? Houve uma pequena reforma, mas não foi nada assim grandioso, não. Foi mais a nível mais de quarto, essa coisa assim. O seu projeto é um motel bonito? Sim, tem que ser, tem que atender, né, a todas as necessidades. E restaurante? Também, já de restaurantes, já fiz restaurante em Casa Cor também. E assim, a gente faz tudo lá no escritório, né? A gente faz todo tipo de projeto. A gente faz projetos residenciais, comerciais, corporativos. Então a gente faz qualquer projeto, clínicas. Ô André, a parte da casa onde as pessoas passam a maior parte do tempo é o quarto de dormir. Qual é a novidade para o quarto de dormir? Olha, eu sempre digo assim, que a novidade é você estar bem, né? Você se sentir bem. Às vezes a pessoa está ali há tanto tempo naquele quarto e nem sabe muitas vezes o que poderia ser melhor para ela, sabe? Às vezes nem, até não entender muito, né, de como tecnicamente melhorar isso, nem sabe. Então assim, por isso que eu gosto muito de escutar, sabe, meu cliente. Eu gosto sempre de saber, de entender o que é que ele não está gostando, o que é que está deixando ele insatisfeito com determinado espaço, porque a partir daí é onde vou identificar, né, através do meu conhecimento, através da minha sensibilidade, aonde é que ele está precisando que eu atue, sabe? Então, por exemplo, às vezes até uma iluminação, sabe, que não está bem colocada, uma iluminação, um projeto de iluminação que não foi bem feito, bem executado, em uma luz que está ali ofuscando, que está no lugar que não deveria estar. Então, isso faz com que a pessoa nem perceba que está sendo ali, não está bom para ela, sabe? Então, é muito isso também. Como é a sistemática de uma pessoa para contratar o arquiteto? Porque o médico tem a primeira consulta, pede os exames, a segunda consulta. Como é a sistemática? Ele vai lá, André, eu quero fazer um projeto para o meu apartamento que eu acabei de encontrar. Como é? Então, é sempre interessante esse primeiro contato, né? Eu sempre gosto muito de ir no espaço antes, né? Porque é bom quando a gente vai no espaço, porque a gente sente aquele espaço, né? Diferente de você... Com a planta só não resolve? Não, resolve sim. A gente tem, inclusive, projetos de fora, né? Que a gente faz projetos fora, que a gente, no primeiro momento, às vezes nem vai lá, eu nem vou lá. Por exemplo, está fazendo um projeto em Brasília agora, de um apartamento. Em São Paulo, já fiz projetos. Faço também fora, até do Brasil. Mas a gente com a planta, a gente consegue, lógico, fazer até um layout, sabe? Em cima daquela planta ali. O primeiro layout, conseguimos até fazer algumas imagens. Mas se a gente conseguir ir num espaço, sentir aquele ambiente, é bem mais interessante. Todas as áreas, né? Porque tem a entrada, sim, tem a sala, sim, tem o quarto, claro, tem a cozinha, né? Exatamente. Tem o quarto das crianças. Ainda tem essa história que antigamente é o quarto de hóspede. Ainda tem gente que usa isso? Sim, sim. Tem? Tem. Depende, por exemplo, às vezes tem casais que são de fora, que vieram morar aqui em Recife. E aí tem os pais, né, que geralmente vêm uma vez ou outra no ano, ou no final de ano, numa festa, ou no feriado. E aí eles precisam realmente ter aquele quarto ali de hóspedes para poder até receber os pais, receber a família. Agora, uma coisa que praticamente é muito raro nos novos apartamentos é o quarto da empregada, né? O quarto da doméstica, né? Sim. Que hoje pouca gente quer a doméstica dormindo em casa. Né? É verdade, como eu falei, né? Hoje está bem mais difícil, né? E muitas vezes as pessoas mesmo preferem que a funcionária ela vá dormir na casa dela, né? Menos a babá, porque o menino vai acordar à noite toda, ele quer a babá para poder dormir, né? Exatamente. A babá é o personagem que as mães e os pais
prefere que durma. Isso, então assim, é muito relativo, depende muito de família para família, né? Depende muito de cada um, né? Da dinâmica, né? De cada família. E qual é o critério que você usa para escolher os quadros que vão ser colocados no apartamento, André? Eu sempre procuro também escutar o meu cliente, porque existem, né, toda uma afetividade nas peças, né, de cada um. Você gosta mais daquela peça ou daquele quadro porque aquilo ali tem uma história, né, para você, representa de uma forma mais diferente, né, especial. Então, eu gosto muito de ouvir o cliente nesse momento, assim, qual quadro você gostaria mais de destacar, que ele ficasse em destaque, ou que ele ficasse no local especial. E aí, a partir daí, eu vou formulando o meu conceito, né, de arquitetura ali para aquele espaço, para poder colocar aquela peça e as outras mais da melhor forma possível. Na sua linha de trabalho, a preferência é pelo moderno ou pelo clássico? Veja, ou pela João, mistura? Então, eu tenho a minha linha de trabalho, né? Assim, cada um tem seu estilo. Eu diria assim, que o estilo é do cliente, né? A gente procura sempre atender a necessidade dele, porque, veja, existe todo tipo de cliente. Existe aquele cliente que ele tem um gosto, né? Mais pelo o lado assim, mais clássico, ele tem uma peça mais antiga. E tem aquele cliente também que ele quer tudo muito limpo, assim, tudo muito minimalista, Chamam sabe? clean, né? Clean, mais minimalista mesmo, né? Com peças de design, sabe? Mais arrojados. Então, eu tento ali, né? Por exemplo, naquele cliente que ele tem, até porque ele tem uma história de vida ali. A gente no escritório recebe também projetos de pessoas que têm já os móveis dele, que já tem os quadros, as peças. Então, ele não vai jogar aquilo fora para colocar tudo peça nova de design, porque eu acho que tem que ser dessa forma. Não, eu estou fazendo um projeto para ele, não é para mim. Então, assim, em cima daquelas peças que ele tem, daquela história de vida, eu vou montar um projeto novo, com uma cara nova, de uma forma contemporânea, atual, mas que resguarde, né, toda essa história dele também. Nós queremos agradecer a André Calixto e dar os parabéns pelo trabalho realmente fantástico que ele faz, que, como eu já disse, é um dos grandes nomes da arquitetura pernambucana. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.